Ou melhor, nem isso. A gente só precisa entender os valores que estão explícitos no enunciado. Porque probabilidade é aquilo que a gente, sempre, independente da situação, probabilidade é aquilo que a gente tem dividido, ou melhor, aquilo que a gente quer dividido por aquilo que a gente tem. Tudo bem. Então, ser esportista, ou seja, a probabilidade de ser esportista. Vai ser a quantidade de elementos que são esportistas dividido pelo total, que eu posso chamar de N. Quando a gente olha para o enunciado, quantos são os esportistas? De acordo com o enunciado, 4.000 são esportistas. Quais são o total? Total de alunos onde esses 4.000 residem, vamos dizer assim. São os 10.000 alunos que estão aqui. Acabou. A única coisa que a gente precisa fazer agora é resolver essa continha. É 4 sobre 10, ou seja, 2 sobre 5, ou seja, 0,4, ou seja, 40%. Acredito que um problema como esse não tenha muita dificuldade para você, sendo que na aula passada você foi muito bem naquelas questões que envolviam interpretações muito mais difíceis que isso. Vamos para 2, então. Ser esportista e aluno da biologia noturno. Muito bem. Ser esportista e aluno da biologia noturno. Bem, veio enunciado. Para ser esportista e aluno, esse e na estatística, na probabilidade, etc., a gente chama isso aqui de interseção. Então, nós queremos a probabilidade de acontecer essa interseção. Você pegar um cara que é esportista e biologia noturna. Será que o enunciado cita essa informação? Acho que cita. Bem, nós precisamos desse negócio pelo total de estudantes de novo. Nós estamos pensando na probabilidade de pegar ao acaso nessa universidade aí. O enunciado cita e 200 são esportistas e da biologia noturna. Pronto. Joga 200, divide por 10.000, mata, vai dar 2% aqui. Nenhum segredo. Se você tiver dúvida, é só falar. Não ser da biologia. Em nenhum momento eles falam essa informação de modo direto. Mas eles falam quantos são os alunos da biologia. Temos ainda aqui 500 alunos, são do curso da biologia diurno, 700 da biologia noturna. Muito bem. Como só tem cursos, suponho, diurno e noturno, não existe outro turno, a quantidade de alunos da biologia, a probabilidade de você pegar alguém da biologia, por exemplo, vai ser a soma do noturno mais o diurno. Um sinal de mais, dividido pelo total de alunos, que é 10.000. Isso vai dar 0,12, 12%. Acontece que a gente não quer saber a probabilidade de um aluno ser da biologia. O que o problema pede é não ser da biologia. Mas nós podemos usar essa informação para encontrar. Porque a gente sabe que na probabilidade existe um negócio chamado espaço complementar. Ou seja, a probabilidade do que a gente quer é 100%, menos a probabilidade do que a gente não quer. Muito bem. Vamos dar uma olhada nisso, então, né? Já que a gente achou 0,12, então vai ser 1 menos 0,12, ou seja, a probabilidade é 88%. A probabilidade de um aluno não ser da biologia
é 88%. Muito bem. Não tem muito segredo. Na verdade, não tem nenhum segredo. É só entender a lógica. Vamos dar uma olhada. Ser esportista ou aluno da biologia? Tudo bem. Ser esportista ou aluno da biologia? Ou também é uma palavra importante na estatística. O ou é a união. Então, se a gente quer que seja esportista ou aluno da biologia, a gente quer a união, a probabilidade da união. Para fazer a probabilidade da união, a gente tem uma fórmula. E essa fórmula a gente chama de teorema de Bayes. Provavelmente eles vão chamar de teorema de Bayes. O que que acontece? Quando a gente tem o teorema de Bayes, nós pegamos os dados separadamente de cada um dos casos e somamos. Mas a gente precisa levar em conta que às vezes vão ter elementos que participam dos dois grupos ao mesmo tempo. Ou seja, no caso aqui, são esportistas e do curso de biologia. Então, digamos que você fosse uma dessas pessoas. Aí perguntam para você: você é esportista? Sim, você é computado aqui. Você é do curso de biologia? Sim, você é computado aqui. Ou seja, você foi computado duas vezes. Isso não faz sentido. Portanto, é, o que você tem que fazer? Você tem que excluir-se uma vez. Então, nós vamos excluir todos que fazem parte da interseção. Tudo bem. Dito isto, agora a gente pode pegar esses dados que estão de novo no enunciado. Alguns desses dados nós já obtemos, fazendo nossas contas. Então a gente chega na resposta. Vamos lá, então. Probabilidade de ser esportista. A probabilidade de ser esportista, de acordo com o que a gente já conversou, é 40%. Fizemos essa conta. A probabilidade de ser da biologia, já fizemos essa conta, 0,12%. Ou seja, 12%. E a probabilidade de fazer parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo, nós já fizemos essa conta. Probabilidade da interseção. Bem, me parece que não, mas está aqui no enunciado uma informação interessante. 100 são esportistas da biologia diurno, 200 esportistas da biologia noturno. Ou seja, tem 300 alunos nesse conjunto. 300 de 10 mil. A gente está falando de porcentagem vezes 100%. Essa é uma conta que a gente não tinha feito. Lembrando que esses caras também são porcentagem, mas eu não queria ter escrito antes. Porém, como eu coloquei aqui, agora eu vou escrever. Então ficou 52%. E aqui, obviamente, vai dar 3%. Ou seja, 49%. Então, esse problema, ele é bem simples. Ele só necessitou... Ah, não, ainda tem o quinto. Nem esportista, nem aluno da biologia. Esse parece ser o mais interessante. Para não ser nem esportista, nem aluno da biologia, a gente está negando as duas coisas. Não é nenhum nem outro. De tal forma
que nós estamos interessados no espaço complementar, ou seja, no contrário, dele ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, nós queremos, resumidamente, a probabilidade do complementar da união, ou seja, um menos a própria probabilidade da união. O que é a união? É ser ou esportista ou da biologia. Pode ser uma coisa ou outra. O que seria o complementar? Não ser nem uma coisa nem outra. Esse cara a gente acabou de obter. 91%, então. Super tranquilo se você entende o conceito de complementar, né? Note que às vezes é impossível você resolver uma conta sem saber como trabalhar com espaço complementar, mas também não tem muito segredo. O espaço complementar é aquilo que a gente não quer. Como a gente está falando de probabilidade, o que a gente quer é 100% menos aquilo que a gente não quer. Muito bem. Problema tranquilo. Então, vamos lá. Vamos ver se você consegue fazer um parecido. Vamos recapitular. Tudo se baseou na probabilidade de ser o que eu quero dividido pelo que eu tenho. O que eu tenho aqui, uma informação bem clara que eu tenho, são os 10 mil alunos. Todas as probabilidades foram derivadas disso, porque se eu estou interessado no aluno ser esportista, eu estou avaliando esses 4 mil alunos dentro dos 10 mil possíveis que eu posso escolher quando eu vou tirar aleatoriamente alguém ali da conversa, né? Então, é isso aí. E daí, baseado nisso, né, de, eu peguei a ideia de interseção, que é quando eu quero uma coisa e outra ao mesmo tempo. É, e assim fui, né? Espaço complementar, um menos aquilo que eu não quero. Então, alguns conceitinhos aqui que derivam dos axiomas da probabilidade. Muito bem. Então, eu vou colar aqui o problema que eu bolei para você. É, esse problema aqui eu já vou te dar uma colher de chá top, já. Já vai vir interpretado para ti. Vamos ver se você consegue fazer rapidão. Eu vou mandar aqui para você o que eu fiz. E você, quando terminar, me manda a foto do que fizeste. Ok.
Eu mandei. Você mandou? Sim. Ok, vamos ver. Muito bem. 32 sobre 80, 40%. 1,5. É outro. 86,25. Eu acho que aqui, isso aqui diz 50,375, né? Acho que você errou aqui, é 50. E aqui também não é 46, é 49. Ok. Jogar direito é na calculadora. Muito bem. Vamos ver a próxima. E aqui. Seja B dois eventos, um dado espaço amostral, tais que PA é 0,2. Probabilidade de B a gente não sabe, mas a gente sabe a probabilidade da união e da interseção. Muito bem. Determine o valor de PB. Então, uma vez que a gente conhece a fórmula que eu ensinei para você, tudo fica muito simples. Isso aqui sempre vale. A gente pode isolar aquilo que a gente quer saber, que é o PB. Um pouco de matemática básica, vai ficar a união menos PA mais a interseção. E agora é só jogar os valores. 0,5 menos 0,2 mais 0,1. Isso dá 0,4. Muito bem. O que a gente pode pensar é: esse resultado faz sentido? A probabilidade de P faz sentido ser 0,4? Faz. Porque 0,4 é menor que 0,5. Uma vez que 0,5 é a união, é a probabilidade de um ou de outro. Tem que ser maior ou, no mínimo, igual à probabilidade de B. E é maior, maravilha. A interseção, 0,1. A interseção é uma coisa e outra. Ou seja, ela tem que ser menor que a probabilidade dos dois em separado. Ou igual. E, de fato, é menor. Então, é uma resposta que faz todo sentido do mundo. Também faz sentido o fato dela não ser negativa e não ser maior que 1. Muito bem. Então, eu vou criar um problema parecido. Resumidamente, toda vez que você tiver um problema que já é tão direto, ao passo que ele vai dizendo as probabilidades, você sempre pode usar o teorema de Bayes. Esse teorema de Bayes, ele deixa explícito um termo associado à interseção. Pode ser que às vezes o que você está trabalhando não tenha interseção. Isso não significa que a equação vai estar errada. Muito pelo contrário. Pode ser zero ali, não vai ter problema nenhum. O teorema de Bayes é sempre válido. Bem, então você tem essa questão para fazer. Quando terminar, manda a foto. Ok.
Mandei no WhatsApp. Ok, vamos ver. Vou pegar aqui. Bem, a princípio era só jogar os números no teorema de Bayes, de fato. Não tinha muito o que errar aqui. E dava 0,5 mesmo. Ou seja, 50%. E eu estava fazendo a outra questão, essa 4. Essa 4 já começa a envolver cálculos um pouco mais complexos. E aqui não dá para ser Zé Mané, ele manda ser criativo. Ou seja, a gente vai ter que supor coisas que não estão obrigatórias no enunciado. Usando a criatividade e seus conhecimentos de cálculo 1, construa pelo menos duas medidas de probabilidade para cada um dos seguintes espaços amostrais. Primeiro espaço é os reais. Muito bem. A gente sabe algumas coisas obrigatórias. A gente não pode ter probabilidade maior que 100% e também não pode ter probabilidade negativa. Então, a gente pode supor bastante coisas aí. Só que eu estava pensando em fazer coisas mais voltadas ao que tem na tua apostila. A tua apostila, apesar de ter uns exercícios muito simples, como os dois últimos, ela tem uns bem complexos, envolvendo sigma álgebra de Borel, medida normal padrão, Laplace. Então, quando eu criei os meus exemplos aqui, eu pensei nisso. Por exemplo, é, primeiro, vamos deixar claro algumas coisas, né? Independente do exercício, f de x, que é a função densidade de probabilidade, tem que ser maior que zero. E o integral do espaço amostral, ou seja, o somatório de todas as possibilidades, tem que ser 100%. Muito bem. Então, por exemplo, no problema 1 aqui, é que ele manda fazer duas medidas, eu me basei naquela álgebra de Borel, sigma álgebra de Borel. E o teu professor, ou o cara que escreveu a apostila, fala bastante. Tava tudo muito fácil aqui, eu poderia simplesmente pensar uma espaço amostral uniforme aqui, pronto, mas bora fazer um negócio mais tenso. A primeira medida, ela vai ser, porque assim, quando a gente vê o, o ômega igual a R, no primeiro momento a gente pensa, né, que, e de fato, não acredito que não tenha problema nenhum pensar que a gente está falando dos reais, né? Mas eu acredito que no contexto da tua apostila isso aí seja o sigma álgebra de Borel mesmo. Então, eu posso pensar a medida normal padrão nessa nomenclatura. A medida normal padrão nessa nomenclatura é aquela, resumidamente, aquela curva gaussiana de sino que apareceu bastante na época do Covid. Uma fórmula que aparece com alguma frequência na estatística. A gente acaba decorando tabelas para ela ou usando softwares, mas aquele gráfico sai dessa equação aí, resumidamente, exponencial elevado a menos x ao quadrado. Aqui a gente tem algumas obrigatoriedades devido à própria natureza dessa função aqui. Essa função ela é sempre positiva maior que zero. É impossível essa função ficar um valor negativo, independente do x que você jogue.
Uma vez que você lembra lá do Covid, né? A curva era sempre acima. Tinha a parte não tinha a parte negativa. Não tinha a parte negativa em Y, né? No vertical, que é negativo, claro, mas o que importa para nós é o valor da função, se é maior que zero. 2. Precisamos continuar com essa outra característica. O somatório do espaço amostral todo tem que dar 1. Essa integral, ela envolve um cálculo um pouco complexo, função gama, coisas do gênero, para a gente, de fato, provar que ela é 1. Mas a gente não vai provar, eu só vou afirmar que ela é. É um resultado bem conhecido da literatura. A área abaixo desse gráfico é 1. Se não fosse 1, não serviria para fazer estatística. A gente faz estatística o tempo todo com ela. Resumidamente, então, eu posso dizer que a probabilidade vai ser a integral da área que eu estou interessado dessa função. Uma forma bem estatística, bem ao encontro do que está na tua apostila, do que o problema pede. Muito bom. Então agora vamos para a medida. Essa aqui, vamos dizer assim, foi a medida 1. Vamos para fazer a medida 2 dessa mesma estrutura. Sigma álgebra de Borel. Fazer Laplace. A função de Laplace ela é assim. Ela é um exponencial, resumidamente, negativo. O gráfico disso é isso aqui. Obviamente, isso aí pode ser, ou melhor, assim, ela pode ser muito útil para resolver problemas estatísticos, né? Principalmente problemas aí sim, com uma epidemia. Na época da pandemia, as pessoas foram completamente retardadas, estatisticamente falando, porque esse gráfico não descreve uma situação como uma epidemia, uma vez que o modelo normal padrão é para situações aleatórias e independentes. Uma pandemia não é nem aleatória nem independente. Ela seria melhor descrita como uma função exponencial como essa, onde você tem um topo, vamos dizer assim, no começo de quando a coisa vira uma epidemia, e depois, obviamente, vai reduzindo. Muito bem. Sendo assim, essa função, como o próprio desenho já mostra, ela é sempre maior ou igual a zero. Acontece que a gente precisa verificar se a área abaixo dela é 1. E agora a gente pode verificar. E do jeito que ela está aqui, né? Ela não é bem isso que eu desenhei. Mas é quase isso. Seria mais ou menos assim. Normalmente a parte negativa a gente joga fora, né? De toda forma, uma vez que eu estou trabalhando com esse Laplace clássico aí, eu preciso normalizar, ver se a área abaixo dessa curva é 1. Não existe estatística onde a área abaixo de uma curva não é 1. Então, como é que eu verifico isso? Eu faço menos infinito mais infinito, 1/2 de e na menos x dx igual a 1/2. Bem, agora tem que integrar. Acontece que essa integral ela vai ter que ser quebrada nas regiões pertinentes. Então, quando eu estou pegando de menos infinito a zero, eu tenho valores de x negativos. Menos com menos dá mais, é na x. Do zero até o mais infinito, mais com menos dá menos, é na menos x. Não tem problema nenhum. Todas essas regiões aqui vão dar 1.
Isso não tem muito segredo se você sabe fazer integral, porque a integral do n x é o próprio. Então, final menos inicial. Final menos inicial. E na zero é 1. E na menos infinito é quanto? Muito bem. E na menos infinito é 0. E aqui? Uma coisa. 1 menos 0. Muito bem. Então vai dar 1 mais 1, 2. Sobre 2, 1. Era o que a gente esperava. Muito bem. Então, beleza. Consegui construir um espaço onde eu tenho todo o espaço R que a gente chama de sigma-álgebra de Borel. Muito bem. Bem, esse foi o meu caso. Esse é o seu caso. Só que o seu caso, eu vou dar uma dica. Deixa eu só salvar aqui. Poder te enviar. Aqui, a gente está de novo querendo criar uma função densidade de probabilidade que siga as regras. Quem são as regras? As regras são sempre as mesmas, seja nessa probabilidade aqui contínua, seja na probabilidade discreta. Preciso que a minha densidade de probabilidade seja sempre maior ou igual a zero, não pode ter valor negativo. E a integral da área toda tem que dar 1. Muito bem. Deixa eu pôr integralzinho aqui. Beleza. Acontece que a gente está limitado aqui de 0 a 10 e de 20 a infinito. Essa é a nossa união. Muito bem. Eu posso pensar, por exemplo, numa distribuição uniforme. Eu vou colocar dois desenhos aqui que podem te ajudar. Daí você vai tentar descrever eles matematicamente. Como é uma coisa que envolve, vamos dizer assim, matemática básica, né, que é reescrever os gráficos como funções, eu acredito que você consiga. Então a gente, por exemplo, pode trabalhar na medida 1, só uma dica aqui para tu não precisar ser criativo, com uma distribuição uniforme. Eu deixei uma mais fácil para você. Uma uniforme que vai de 0 a 10, por exemplo. O que seria uma distribuição uniforme de 0 a 10? Seria basicamente isso aqui, ó. Daí a área desse retângulo, que representa a probabilidade, a área desse retângulo tem que dar 1. A gente sabe que esse retângulo vai de 0 a 10, então assim, não é muito difícil você definir uma função densidade de probabilidade que descreva essa reta vermelha horizontal, né? Não vou nem falar qual é, mas pode pensar um pouco aí. Então essa, por exemplo, é a medida 1. A medida 2, ela pode ser uma mistura, por exemplo. Ela pode ser uma mistura de uma uniforme, que você já fez anteriormente, mais uma exponencial deslocada. Graficamente, ela pode ser alguma coisa do tipo assim, assim, opa, assim, assim. Claro que você vai ter uma descontinuidade aqui, mas a área somada das duas juntas vai ter que dar 1.
Obviamente, uma função como essa, ela não pode ser descrita com uma equação só. Ela vai ser uma função em ramos. Ela vai ser, vamos dizer assim, uma coisa de 0 até 10, outra coisa para frente do 20. Por que eu estou pegando esses valores? Porque é o que está escrito aqui. E outra coisa quando não for um desses casos. Com certeza, lá em cálculo 1, principalmente, você já viu funções dadas em ramos, assim, 3 equações diferentes, né? Muito bem. Essas são as, vamos dizer assim, funções que eu te dou como dica para fazer. Eu sei que essa conta ela é um pouco longa para fazer em aula, afinal de contas a gente tem só 5 minutos, então não tem problema nenhum. Você pode fazer isso como tarefa, você tem hoje o domingo todo para fazer esse negócio, e segunda, antes da aula, você pode me enviar, ou mesmo logo mais, ou domingo, quando você terminar. Eu corrijo e vejo se você conseguiu definir bem